mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Questão 41. Um comerciante possui 13 hectolitros de vinho e deseja guardá-lo num tonel cilíndrico, cuja base tem área de 2 metros quadrados. A altura do tonel deve ser em centímetros de... Então, olha só. Vamos fazer algumas conversões de unidade. Primeiro, eu tenho que ter em mente o seguinte, que a cada 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro. Também eu posso lembrar que a cada 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. Tranquilo? Então eu vou passar para litros. Pode ser? Para litros. Vou passar para litros ali. 13 hectolitros são equivalentes a, hectolitro, decalitro, litro. Então dá 1.300 litros. Tá? E a área da base desse cilindro vale 2 metros quadrados. Vou passar de metro quadrado para decímetro quadrado. Eu vou andar da esquerda para a direita 2 unidades, porque já que é superfície, cada passagem multiplica por 100. Então 2 metros quadrados é igual a 200 decímetros quadrados. Beleza, né? Então agora eu sei que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Só que a área da base, ele me deu 200. Preciso achar a altura e esse volume é equivalente a quanto? A essa capacidade aqui. Que essa capacidade é equivalente a 1.300 decímetros cúbicos. Lembrando que quando eu achar a altura, ela vai ter em decímetros cúbicos, teria que passar para centímetro. Tranquilo? Então, 1.300 decímetros. Posso cortar aqui, 100, 100. Então, a altura vai ser 13 dividido por 2. A altura vai dar o quê? 6,5. Que unidade? Decímetros. Tá? Eu estou em decímetros, quero passar para centímetros. Então eu vou andar uma casa da esquerda para a direita a partir da vírgula aqui. Andei uma casa. 65 centímetros. Está na letra E. Gabarito letra E. Gabarito procede. Vamos fazer a próxima. Questão 42. Se o raio de um círculo aumentar de 10%, de quantos por cento aumentará a área do disco correspondente? Então, olha só, você pode fazer pela área. Então, olha só, vou dividir aqui a questão em 2 etapas. Você pode usar a fórmula de área e resolver pelo método tradicional, ou você pode resolver por aquele mesmo bizu. Você tem que lembrar que é a área. Então, é a mesma coisa se você tiver aumento, aumentou 10%, depois aumentou mais 10%. Beleza? Você teria 2 aumentos sucessivos de 10%. Você pode pensar nisso. Se você pensasse em 2 aumentos sucessivos de 10%, porque por ser área e o raio eleva ao quadrado, né? Então eu teria um aumento de 10% mais um aumento de 10%. Você pode fazer dessa forma aí. Tá? Aí você tem 10 mais 10, 20%. O bom é que não tem 20% ali. Se tivesse, muita gente já ia marcar aí, né? Mas você que está estudando há bastante tempo, você sabe que não é isso. Anda uma casa decimal aqui, vezes, anda uma casa decimal aqui. Não posso esquecer de colocar o sinal de mais para indicar aumento. Sinal de menos fica desconto. Mais vezes mais dá mais. Uma vez 1. Então você tem 20% mais 1,
21%. Então, você tem esse bizuzinho para fazer esse tipo de questão, já sabe que é a letra D. Porém, Sandro, eu gosto de ser bastante tradicional. Então, olha só. Eu tenho um raio, um novo raio, e esse raio vai sofrer um aumento de 10%. Ou seja, ele vai ser igual ao raio inicial mais 10% dele. Tá? Mais 10% dele. Então, o novo raio, ele vale o quê? 100 vezes R, 100R, mais 10, 110, né? R sobre 100, então 110%. Aí aqui você pode simplificar, se você quiser. Agora a maneira de resolver ali fica a sua escolha. 11 dividido por 10 vai dar 1,1R. Beleza? Então olha só, eu tenho esse cara aqui na frente, seria 100% mais os 10% de aumento. O após a vírgula, o excesso, né? O que for maior que 1 vai ser sempre o aumento. Então a área, ela vai ser igual a π R linha ao quadrado, mas quem é R? Linha 1,1 de R. Então você tem, ó, π, pense em 11. 11 ao quadrado dá 121. Porém, eu tenho uma casa vezes 2, duas casas decimais. Então, 1,21 R ao quadrado. Então, a minha área, a área aumentou, ó, se você olhar, deixa eu colocar um valor numérico na frente. Então, lembra que eu comentei, ó, tem 1, beleza, 100% da área. Aumentou quanto aqui, ó? Aumentou 0,21. Esse 0,21, se você quiser escrever assim, ó, 21 sobre 100, que é igual a 21%, que está realmente na letra D. O gabarito aí procede. Tranquilo? Você pode escolher de fazer de várias maneiras ainda, né? Várias maneiras. Ana é vendedora de cosmético e ganha uma comissão de 9% sobre todas as vendas que realiza. Se em determinado mês ela ganhou em comissões um total de R$315, então nesse mês o total de vendas que ela realizou foi de... Olha só, se fosse 10% do total, daria a letra A. Se é 9%, é um pouquinho maior que a letra A. Pô, então aparentemente pode ser letra B. Vamos ver? Então olha só, 9% de tudo que ela vende equivale a R$315. Multiplicando cruzado, 9x é igual a 315 vezes 100, que vai dar 31.500. X vai ser igual a 31.500 dividido por 9. Então tem aqui, ó. Divide aqui, Sandro, porque fica melhor ali. Ali você fica fazendo de cabeça e tem gente que fica um pouco bugado aí. Então, por 9, 31 por 9 vai dar 3. 3 vezes 9, 27 para 31, faltam 4. Baixar o 5. 45 por 9 dá 5. 5 vezes 9 é 45. Para 45 nada. Esses dois zeros que sobraram, vêm para cá. Então, 3.500 aí, reais. Gabarito letra B, gabarito procede. Tranquilo? Se você quiser fazer assim, ó, 9 está para 350, 100 está para x, e multiplicar cruzado, fazer igual uma regra de 3. Fica à vontade, tá? Em 20% do seu valor. Com as vendas diminuíram, o novo preço foi reduzido em 10% do seu valor. Em relação ao preço inicial, o preço final apresenta... Olha só, quando você não estudou muito porcentagem, está começando a estudar agora, dá uma vontade louca de marcar a letra A, mas acredito que não seja a letra A, tá? Então, o que acontece? Você fala, pô, aumentou 20, diminuiu 10, pô, teve aumento de 10. Não, não é isso. São aumentos sucessivos ou descontos sucessivos, não é assim que funciona. Você tem várias técnicas para resolver. Uma delas, uma das que eu mais gosto, é essa aqui. Ó,
aquele bizuzinho de somar e depois eu multiplico. Ó. O sinal de mais é para indicar aumento, 20%, mas teve um desconto. Desconto é menos. Então eu tenho aqui uma soma com sinais diferentes. Então eu subtraio 10, né? Vai dar 10. Consideração do maior. Então está tendo um aumento de 10% por enquanto. Aí depois o que eu faço? Ando uma casa decimal aqui, vou ficar com 2, mais 2, vezes, ando uma casa decimal aqui, vai ficar menos 1. Vou, ó, mais vezes menos vai dar menos, 2 vezes 1, 2. Então, 2% ali de desconto. Agora eu vou fazer aqui a operação da adição. Sinais diferentes eu vou diminuir. 10 menos 2, 8. Então, mais, que conserva o saldo maior, mais 8%. Então, após um aumento de 20 e um desconto de 10, equivale a um único aumento de 8%, que está na letra B. Então, um aumento de 8%. Tranquilo? Vamos para a próxima aí. São expressos por, desculpa, 20 menos x centímetros e 10 mais x centímetros, onde x é o número natural. A área máxima que esse triângulo pode ter em centímetros quadrados é... Então, olha só, a área do triângulo, né, está em função, né, vou colocar mais para cá. Então, a área, ela está em função de x. E a área de um triângulo é base vezes altura, tudo isso dividido por 2, tá? Está dividido por 2 aí. Então a área está ficando assim. Vou aplicar distributivo aqui, ó. 20 vezes 10, 200. 20 vezes x, 20x. Aqui eu tenho, ó, x vezes 10, só que é menos, né? Vai ficar menos 10x. E menos x vezes x, menos x ao quadrado. Lembrando, tá tudo isso sobre 2. Tá? Tudo isso aí sobre 2. Aí, colocando na ordem de um trinômio do segundo grau, e eu posso escrever assim numa boa, menos x ao quadrado sobre 2. Aqui eu vou fazer logo, ó, 10x menos, aqui ó, 20x menos 10x, mais 10x. E eu posso separar o denominador, ó. Soma de fração com o mesmo denominador, eu conservo e somo ou subtraio. Então eu posso fazer isso, separar todo mundo com o denominador 2, tá? Mais 200 sobre 2. Se você achou melhor assim, então você pode escrever a sua função assim. Ela tá menos x ao quadrado sobre 2 mais 5x, confere ali, ó, mais 5x mais 100. Pronto, você pode deixar assim. É a mesma coisa que está aqui, tá? Tem nenhuma diferença. Beleza. Por isso que ele pediu ali a área máxima, tá vendo? Ele pede a área máxima porque você acabou ficando com uma função quadrática, né? E essa função quadrática, ela tá te dando aí o seguinte, né? Ela é decrescente, então tem ponto de máximo. E eu, para achar a área máxima, eu tenho que achar o y do vértice. Você pode ir direto ao ponto, achar o y do vértice, ou, né, ou você pode achar o x, substituir na função e achar o y do vértice. Então vamos para o y do vértice direto, vamos direto ao ponto, tá? Vamos direto ao ponto ali na questão. Então, deixa eu só separar aqui o nosso quadrinho. Pronto. Agora vamos ali para o y do vértice, que será a minha área máxima. Y do vértice menos d alta sobre 4a. Y do vértice é igual a menos. Quem faz o papel de B? 5. Então tem 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A vale menos meio. E o C vale 100.
tá? Tudo isso sobre 4A. 4 vezes menos meio. Ó, o y do vértice está ficando. Observa aqui o sinal por enquanto. Ó, tem esse menos dividido por menos. Está ficando mais por enquanto. Então, vou deixar aqui a barra de fração já. No denominador tem o 4 dividido por 2. Denominador está dando 2. Né? 2 aqui. Agora eu tenho 5 ao quadrado, 25. Menos vezes menos vai dar mais. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 100, 200. Então está ficando, o y do vértice está ficando 225 dividido por 2. Que vai dar um número com casas decimais aí, né? Então, vamos dividir aqui, né? Ó, olhando aqui rápida, letra E, né? Se você dividir. Então, vamos dividir aqui. 2 por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Baixo 2, 2 dividido para 1. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2. Sobra nada. 5 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar a 5 falta 1. Acrescento 0, vírgula. Vai dar 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, 112,5 aí centímetros quadrados. Então, na letra E aí, o gabarito procede. Questão 46. Um pequeno aquário tem a forma de um paralelepípedo com 30 centímetros de altura, 50 centímetros de comprimento e 35 centímetros de largura. Tanto o fundo quanto as laterais do aquário são feitas de placas de vidro, coladas com uma cola especial. A quantidade de vidro em centímetros necessária para concluir esse aquário é de... Cara, cuidado, que se você gosta muito de fórmula, né, pronta, Sandro, eu vou usar a área total desse paralelepípedo. Não, não é a área total. Lembra, ele deixou bem claro que ele vai colocar... O aquário ele não vai ter tampa, né? De acordo com o enunciado, você consegue perceber isso. Ele vai ser revestido com o vidro, né? Vai ser só as laterais e o fundo, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Tanto o fundo quanto as laterais do aquário, né, são feitos de placas de vidro, né, coladas com a cola especial, tá? Então, você tem o seu paralelepípedo assim. Show. Ó, então o que acontece com o seu paralelepípedo aí? 50 centímetros, 35 e 30. Você observa que a área total aí revestida, ela vai ser, ó, o fundo, vou colocar uma placa de vidro. A tampa, nada foi informado, então acredito que não tem a tampa, o aquário aí você não vai ter, você pode tampar com qualquer outra coisa, não com a placa de vidro aí feita o aquário, tá? Então, você já sabe que a área da base, né, vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Não, não vai ser. Aqui vai ser somente uma base, que vai ser 50 por 35, então vai ser 50 vezes 35, mais, agora sim você tem, essa parede aqui é igual a essa, aqui, ó. Então você tem duas áreas iguais a essa, então você tem 2 vezes o retângulo 35 por 30.
ou 30 por 35. Mais, aí você tem essa aqui agora, ó. Essa placa de vidro aqui, de frente para nossa tela, e que está apoiado lá no plano do quadro, ó. Você tem essa e essa aqui da frente, tá? Duas placas de vidros com as seguintes dimensões: 50 por 30. Então temos a nossa área total aí já de vidro, não a área total do sólido, do vidro aí. Então você tem aqui, ó, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17, e tem esse zero aqui, 1.750, mais, você tem aqui, ó, 2 vezes 35, 70, confere? 2 vezes 35, 70, 70 vezes 30, 2.100, confere, né? Confere. E aqui você tem 2 vezes 50, 100 vezes 3, 3.000. Então, somando tudo, você vai ter, ó, 6.000, confere, 6.000 inteiro. Então você tem, ó, 6.000, não vai subir ninguém, ó. Você tem 850. Então 6.850 aí centímetros quadrados de vidro para formar esse aquário aí com as partes laterais e o fundo. Gabarito letra B, gabarito procede. Questão 47. A área de um trapézio isósceles, ó, o trapézio é isósceles, não é qualquer trapézio, tá? Cujas bases medem 14 e 6 decímetros e os lados não paralelos 5 decímetros. É igual em decímetros quadrados a... Então, vamos lá. Vou desenhar, né, porque eu não tenho a altura do trapézio. Para você achar a área de um trapézio, você precisa de base vezes altura, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Você não tem altura. Então você tem 6. Está um pouco desproporcional a figura, agora que eu já desenhei e já observei. Os lados não paralelos, tá vendo? Esses caras aqui, ó, esses dois lados, são lados não paralelos, também chamados de lados oblíquos, ou chamado de contrabases. Tranquilo? Então você tem aqui 5 e 5. Você não tem a altura do trapézio isósceles. Com o trapézio isósceles, você sabe o seguinte, ó, você forma aqui, ó, traça a altura, traça a outra altura, e você sabe que quando o trapézio é isósceles, esse pedacinho aqui é igual a esse, no trapézio isósceles. E aqui eu formei um retângulo. Os lados opostos são o quê? Congruentes. Se aqui é 6, aqui é 6 também. Tranquilo? E eu tenho 6. Para chegar a 14, faltam 8. 8 dividido em 2 pedaços iguais. Então aqui é 4. E aqui também é 4. E você ficou com um triângulo retângulo mais conhecido no mundo todo, que é o triângulo pitagórico, o 3, 4, 5. Cateto 4, hipotenusa 5. Esse cateto só pode ser 3. Tranquilo? Pode fazer Pitágoras que você vai achar 3 aí, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Você vai achar a altura aqui igual a 3. Perfeito? Então agora vamos para a área. Então, ó, toda vez que você tiver um trapézio isósceles, isso aqui acontece sempre. Sandro, se o trapézio fosse retângulo, pô, o trapézio retângulo, um dos lados, né, oblíquo, é perpendicular à base, e ele é a altura. Se fosse um trapézio escaleno, pô, dá aquele corte assim lateral aqui, ó, paralelo a uma das faces laterais, você mata a questão rápido, tá? Essa é uma dica também. Então, olha só. Vamos aqui, ó. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Área tá ficando 14 mais 6 vezes a altura, que é 3, sobre 2. Então a área tá ficando, ó, 20 vezes 3 dividido por 2. Quanto é 20 dividido por 2? 10 vezes 3 dá 30. Então a área aí é 30 decímetros quadrados, que está na letra D.
Beleza? Vamos para a próxima aí. A circunferência desse círculo é... Então, olha só, para achar tanto a área quanto o comprimento de uma circunferência, eu preciso exclusivamente do raio. Então, já que ele me deu a área é π r ao quadrado. E, numericamente, ela é igual a 25π. E, após eu achar o raio, eu consigo achar o comprimento, que é 2πr aí. Bom, posso cortar π com π. R vai ser igual a raiz positiva, né, de 25. Quanto vale a raiz quadrada de 25? 5. Então, o comprimento vai ser 2π. Quanto vale o raio? 5. 2π vezes 5, 10π. Então, 10π centímetros aí é o comprimento da circunferência. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Outro PDF aí, tá? Desculpa aí. Horas diárias. 4 horas de trabalho diários durante 6 dias. Unidades. 2.000 unidades. Quantas horas deverá funcionar por dia? Então, quantas horas por dia para produzir 20.000 unidades em 30 dias? Tranquilo? Vamos analisar se são direta ou inversamente proporcional. Ó, em 6 dias, né, eu trabalhei 4 horas diárias. Se eu tenho mais dias para trabalhar, a máquina pode funcionar em menos horas diárias. Então, são grandezas inversamente proporcional. Então, vou colocar aqui o I de inverso. Sandra, eu gosto de colocar seta. Fica à vontade, tá? 20 unidades, para produzir, 2.000 unidades, foram necessários um trabalho diário de 4 horas. Se eu tenho mais unidades para ser produzida, eu vou precisar de mais horas diárias de trabalho. Aumentei essa grandeza, essa também aumentou. Então, elas são diretamente. Então, eu tenho aqui 4 está para x. Aqui em inverso, eu vou colocar 30. Opa. 30 está para 6, vezes 2.000 está para 20.000. Onde eu posso já cortar, ó, por 1.000, aqui é 20.000, só, por 1.000. Tranquilo? Ainda posso simplificar aqui, ó, esse 0 com esse 0 aqui. Tá? Então eu tenho H está para... H não, 4 está para x, assim como 2 vezes 3, 6. 6 está para 6 vezes 2. Multipliquei que eu vou cortar aqui, tá vendo? 6 por 6 vai dar 1. 1 vezes x, x. 2 vezes 4, 8. Então, 8 horas de trabalho diário aí. Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Retos. Então, aqui é 90 graus. Aqui também é 90 graus. Beleza? Aí ele fala pra gente o seguinte: os ângulos CDB, então, CDB, esse ângulo aqui, ó, CDB, então esse ângulo aqui, ele está fazendo menção a esse ângulo, e o ângulo ADB são respectivamente, e esse ângulo aqui, ó, são respectivamente 45 graus e 30 graus. Então, olha só, estou vendo o triângulo BCD. Se aqui é 45 graus, aqui é 45 também. Ele é um triângulo retângulo isósceles. Esse pedaço é igual a esse. Tranquilo? Já sabemos disso. E a questão informa também, né, que aqui é 30 graus, então aqui é 60. O lado CD, ou seja, o lado CD vale 2. O lado CD vale 2. Então aqui vale 2.
Aqui vale 2 também, se você quisesse fazer isso agora, decímetros. Então os valores de AD e AB é, olha só, quer saber esse cara e quer saber esse. Tranquilo? Ó, aqui eu não tenho hipotenusa, mas você sabe que BD, né? BD, o oposto a 40. Ou se você quiser, tá vendo esse cara aqui? Isso aqui é 45, 45. Toda vez que você pegar um triângulo, retângulo isósceles, a hipotenusa seria a diagonal de um quadrado. Tá? É a diagonal de um quadrado. Pode ver, olha só. Vamos relembrar aqui aulas de quadriláteros. Quando você tem um quadrado, os ângulos internos dele são todos iguais a 90 graus. Quando você traça uma das diagonais, além de ser diagonal, ela é bissetriz dos vértices. Aqui vale 45 graus e 45 graus. Se você, por decorrência de Pitágoras, né, se eu chamar aqui o lado L e L, a diagonal é o lado raiz de 2. Tá? Então esse cara aqui, deixa eu destacar ele. O segmento que vai de B até D, ele é 2 raiz de 2, que é a diagonal de um quadrado. Tá? Toda vez que você pegar um triângulo retângulo isósceles, ele é metade de um quadrado, onde os catetos são lados do quadrado e a hipotenusa é a diagonal do quadrado. Tranquilo? Agora, você ficou com um triângulo, que você gosta muito que apareça, né? Que é o triângulo egípcio aí, o 30, 60 e 90. Tá? Então, você aqui vai ser 60 graus. Né? Daqui aqui é 30, mais 90, 120, 60 ali para chegar a 180. Então, vamos lá, olha só. Vou achar o X primeiro, tá? Que ele quer AD primeiro, ele quer nessa ordem. Então, vamos achar o AD primeiro. O oposto a 60, ele é metade da hipotenusa. A hipotenusa é 2 raiz de 2, vezes a raiz de 3. Posso cortar a raiz de 2 e ir embora com raiz de 2. Então, y é igual a raiz de 2 vezes a raiz de 3, multiplicação de radical com o mesmo índice. Eu conservo o radical e multiplico o radicando. 2 vezes 3, 6. E agora, para achar o x, eu tenho o seguinte para achar o x. O x está oposto a 30. E o oposto a 30 é a metade da hipotenusa. O oposto a 30 é a metade da hipotenusa. Posso cortar? Cortei. X igual a raiz de 2. Então ele quer respectivamente a raiz de 6, depois raiz de 2. Raiz de 6, raiz de 2 está na letra C aí. Tranquilo? Beleza, né? Vamos fazer a próxima. Questão 51. Um dos ângulos agudos de um triângulo retângulo mede 30 graus. Se o comprimento da altura relativa à hipotenusa mede 4 raiz de 3 centímetros, o comprimento da hipotenusa medirá em centímetros. Olha só. Vamos lá. Vamos desenhar aqui esse triângulo. Então ele é retângulo aqui. Vou traçar a altura relativa à hipotenusa. Tá? 30 graus. E aqui vai ser 60. Tá? Se você quiser também, aqui é 60, aqui é 30. Mas, tranquilo até aí. 4 raiz de 3. E ele quer a hipotenusa. Vou chamar aqui de x e aqui de y. O que ele quer pra gente é a soma de x mais y, que é a nossa hipotenusa ali, do triângulo maior. Tá? Vou chamar aqui de triângulo A, B e C. Ele quer a hipotenusa do triângulo ABC. Então, você vai fazer o quê? Tangente
o oposto a 30, né, aqui ó, é o cateto oposto, já está oposto a 30, e aqui é adjacente. Então você tem tangente de 30 é igual cateto oposto sobre o adjacente. Quanto vale tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. É igual a 4 raiz de 3 x. Multiplicando cruzado, eu tenho aqui, ó. Não vou nem multiplicar cruzado, vou fazer assim, ó. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai dar 1. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai dar 1. Agora eu vou multiplicar cruzado. X é igual a 3 vezes 4, 12. Então tá aí a nossa parte da hipotenusa. Então já tem aqui 12. Mais y. Agora vamos achar o y ali. Tangente de 60 vai ser igual a cateto oposto, que é 4 raiz de 3, sobre cateto adjacente, que é y. Quanto vale tangente de 60? Raiz de 3. É igual a 4 raiz de 3 sobre y. Posso simplificar por raiz de 3 vai dar 1, por raiz de 3 dá 1. 1 vezes y, y. 4 vezes 1, 4. Então, y igual a 4. 12 mais 4, 16. Está aí a hipotenusa do triângulo ABC. Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Extremidade fixada em dois pontos distintos, A e B, de um terreno. Então, cuidado para você não achar que a corda está aqui de A até B. Não é isso. Lê com atenção o enunciado. Afastando-se a corda do chão, então, a corda é esse aqui, tá vendo? AB, ele deixou ela aqui, pegou essa corda do chão e afastou, até aqui assim. Tá? Então, de A até B, passando por esse ponto aqui, que eu vou chamar de C, tá? Vou chamar aqui de C. Tá? Então, daqui, passando por C, até chegar a B, é a corda. Porque ela estava aqui no chão, ele afastou ela do solo. Então, ele esticou ela, uma parte dela ficou perpendicular ao solo e a outra fez um ângulo de inclinação de 30 graus. Né? Ó, esticando-a, formando um ângulo de reto em B, com um ângulo A medindo 30 graus. A hipotenusa desse triângulo médio, então ele quer essa distância aqui. Ó. Tá? Vou chamar esse cara de X, por exemplo. X. Se esse pedaço é X, olha só. Se a corda toda vale 27, aqui é X, você concorda comigo que aqui é 27 menos X? Né? Do meu 27 vai de A, passa por C e vai até B. Se eu tiro o X, eu fico com essa parte aqui, ó, a altura aqui, né, ou esse outro cateto, 27 menos X. Tá? Então, vamos lá. O que acontece agora? Você pode fazer o seguinte, ó, o oposto a 30 é metade da hipotenusa. Você pode fazer seno de 30 graus, cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou você já observou que esse triângulo é o triângulo egípcio. Se ele é o triângulo egípcio, você sabe que você tem cateto oposto, ele é a metade da hipotenusa. Aqui embaixo tem 1 vezes x, x. 2 vezes 27, 54. 2 vezes menos x, menos 2x. Vou passar esse 2x para lá. Vai ficar x mais 2x igual a 54. 3x igual a 54. Logo, x vai ser igual a 54 dividido por 3. E 54 dividido por 3 dá o quê? 18? 18, né? 18. Pode ver, é verdade, ó. Se esse pedaço aqui é 18, 27 menos 18 é 9, ó. 18 mais 9, 27, que é tudo que eu tenho. Então ele quer hipotenusa, gabarito, letra E. Cuidado para não marcar A, tá? Ele quer a hipotenusa desse triângulo formado aqui, que eu chamei de X. Vamos fazer a próxima. O que você vai fazer nessa questão aí para ir um pouco mais rápido? Eu não vou fazer o MDC entre 400, 480 e
600. Eu vou fazer entre 42, 48 e 60. Então eu estou tirando 10 de todo mundo. No final eu multiplico o MDC por 10. Poderia ter feito de outra forma, né? Então, já que tem zero, né? Fica melhor. Então, ó, vamos fazer MDC, tá? É MDC. Então eu não preciso decompor, fazer decomposição completa do número. Só os divisores que são comuns. Todo mundo é por 2? Sim. Então eu vou por 2. 42 por 2, 21. 48 por 2 dá 24. 60 por 2, 30. Sandro, eu estou observando que o 21 não é por 2. Eu vou ter que continuar por 2? Não. Eu estou em busca de MDC. Então eu passo para o próximo divisor comum, que é o 3. 7. Aqui dá 8 e aqui dá 10. Você consegue perceber que daqui para baixo não tem mais divisor comum? Não tem mais divisor comum. Tranquilo? Não tem. Então o que eu posso fazer agora? Vou pegar esse número aqui e multiplicar ele por quanto? Por 10. Então o nosso MDC era já um divisor comum que eu observei simples, né? Olhando assim você sabia que era 10. Você podia pensar em 20 também, aí você estaria fazendo um MDC de cabeça. Então, tirando os zeros, você é mais notório ali, né? Então 60 aí é o nosso MDC. Sandro, mas não tem opção 60 não. Olha o que ele fala. O MDC é o número múltiplo de, ou seja, 60 dá para dividir exatamente para quem? Ou seja, também. Qual opção tem um divisor de 60? 12. Gabarito letra A, o gabarito aí procede. B a cada 35 dias e o manancial C a cada 40 dias. Olha só, cara, quando você lê esse tipo de questão, você que é concurseiro aí, né? Fuzileiro, Ian gostava bastante disso, e outros concursos públicos, né? MMC e MDC já tem essa característica. Quando tem esse acontecimento sucessivo, né, essa ideia de uma repetição, um encontro, é sempre MMC, cara. Tá? Hoje ele visitou os 3. Ele visitará os 3 novamente no mesmo dia daqui a... Então, esse acontecimento aí sucessivo, eles se encontraram, daqui a quanto tempo vão se encontrar novamente? Pô, cara, questão característica de MMC aí, tá? Então vamos tirar o MMC entre 20 e 35 e colocar na ordem ali. Só para ficar na ordem, tá? Não teria problema colocar o 40 não. Sandro, eu posso fazer o MMC só entre 35 e 40 que daria certo? Sim, porque o 40 e o 20, o 40 é múltiplo de 20. O MMC entre múltiplos é o maior. Já sei que o MMC entre 20 e 40 é 40. Então eu podia fazer entre 35 e 40 porque o 20 já está aqui dentro. Tranquilo, né? Tranquilo. São propriedades aí, tá? Então, vamos lá. Por 2. Então, vou fazer a decomposição completa da questão do número, né? Ó, 20 por 2 dá 10. 35 não pode. Se fosse MDC e eu fizesse esse tipo de divisão, né? Essa decomposição aí, ou também chamado de escrever na forma canônica, né? De um número primo, né? Então, eu poderia ir logo por quem? Por 5, que seria um divisor comum, tá? Aqui é o MMC, eu vou na ordem dos números primos. Então, 40 por 2, 20. Tem alguém por 2? Sim. 10 por 2 dá 5. 35 não pode. 20 por 2 dá 10. Vou por 2 novamente. 5. 35. E aqui 5. Nenhum número agora é por 2. Por 3, tem alguém? Não. Agora eu vou por 5. Por 5 dá 1. 35 por 5 dá 7. 5 por 5 dá 1. E agora, 7. 1. 7 por 7 dá 1. E aqui está satisfeito já. Apareceu a unidade de todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Tranquilo? Eu tenho, ó.
2, 4, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 7, 280. Então, 280 dias. Tá? 280 dias. O que você vai fazer? Você vai pegar isso acreditando-se que todos os meses tenham 30 dias, tá? Tenham 30 dias. Eu vou dividir isso aqui por quê? 30. Então, 280 dividido por 30. Agora, se aqui nas opções tivesse ele falando de um mês característico, ó, vai ocorrer no dia 10 de abril. Eu teria que ver quais meses teria 31, 30, e se fevereiro fosse ano bissexto ou não, 28 ou 29. E você tem aquela dica, né? Conta no ossinho, que você sabe como fazer aí. Ó, 280 dividido por 30, 9. 9 vezes 30, 270. Falta quanto para chegar a 280? 10. Então, converti de dias para meses. Então, vou dividir por 30, né? Então, eu tenho 9 meses e 10 dias. Está em que opção? Gabarito letra E. E o gabarito aí procede. Colocando o maior número possível de livros em cada caixa. Então, já tem uma dica de ele querer uma... Se ele vai pegar os livros e vai fazer uma divisão, e essa divisão tem que ter a maior quantidade possível em cada caixa. Isso dá uma ideia já de MDC, né? O número de livros que ela deve colocar em cada caixa, para que todas elas tenham a mesma quantidade de livros, então ela vai fazer uma divisão para que não tenha sobra, e essa divisão tem que ter a maior quantidade possível. Então, o maior divisor entre 144 e 96, tá? Então, se você estivesse na dúvida na hora, você lembrasse que tem que ser o maior divisor dos dois ao mesmo tempo, você podia testar as opções. Você ia ver 144, você dividia por 36. Ah, Sandro, divide, mas será que é o maior divisor? Aí você teria que analisar isso. Para você não tentar ficar fazendo pelas opções, você vai lá e faz a decomposição em fatores primos, ou também chamado de forma canônica dos números primos aí, né? Escrevi na forma canônica. Por 2, 144 por 2, 72. 96 por 2, 48. Alguém é por 2? Sim. Tá? 72 por 2, 36. 48 por 2 dá 24. Por 2, você vai ter 18 e aqui 12. Por 2 novamente, vai ter 9 e o 6. Sandro, você vai tentar por 2? Não. Ah, mas o 6 eu quero o divisor comum. Então eu vou para o divisor comum de ambos os caras aqui. 9 por 3 dá 3 e 6 por 3 dá 2. Sabe por que é bom fazer o MDC dessa forma? Porque se ele perguntasse o número de caixas necessário para guardar todos os livros, estaria aqui, ó. Com 144 eu teria 3 caixas com tantos livros que eu vou ver agora, e o 96 eu ia precisar de 2 caixas com determinado número de livros. Então aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 3, 48. Então, 48 livros. Tá? Tendo 2 caixas com 48 livros de matemática e 3 caixas com 48 livros de português. Esses caras aqui seria a quantidade de caixas. Pode ver, ó. Se você dividir 144 por 48, vai dar 3. Então, quando você faz esse tipo de decomposição, aqui já me dá o número de caixas necessário. Então, se faz quantas caixas ele vai precisar? 5 caixas. Se perguntasse quantas caixas contendo o livro de matemática, eu terei 2. De português, 3. Tranquilo? E pode fazer diversas perguntas para você. Questão 56. O número de fitas de vídeo que Marcela possui está compreendido entre 100 e 150. Grupando-as de 12 em 12,
de 15 em 15, de 20 em 20, sempre resta uma fita. Então, olha só. Sempre está sobrando aqui uma fita. Tá? Sempre sobrou uma. Então, o que você vai fazer esse tipo de questão? Você vai fazer o MMC. O valor do MMC, você vai somar uma fita. Tá? Porque quando você faz o MMC, é um múltiplo comum de 12, 15 e 20. Só que o número de fitas de vídeo que Marcela possui não é múltiplo deles. Tem uma a mais do que esse múltiplo. Tá? A soma dos 3 algarismos do número total de fitas que ela possui é igual a... Então vamos fazer o MMC entre 12, 15 e 20 aí. Tá? Vamos decompor em fator primo. Então, por 2. 12 por 2, 6. 15 não pode. 20 por 2, 10. Por 2, 6 dá 3. 15 não pode. E aqui 5. Por 3. Aqui dá 1, 5 e 5. Por 5. Por 5. 1, 1. Então, olha só. Você multiplicando aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Sandro, não tem não. Ó, já fiz uma questão um pouco parecida com essa. O que acontece? 60 é um dos divisores, é um dos múltiplos. Aí mas ele falou que o número de fitas dele é maior que 100 e menor que 150. Então, qual o próximo mínimo múltiplo comum ali? Qual o próximo múltiplo comum? 120. Quando acontecer esse tipo de coisa, você vai somar sempre de 160 e 60, tá vendo? Não foi 60? Sim. Vou somar mais 60. Se o MC fosse 90, vou somar mais 90 para chegar até no intervalo que eu tenho ali. Então, ó, foi 60, somei mais 60, 120. Se fosse necessário, eu ia somar mais... Quem seria o próximo? É somar, Sandra, dividir não. Quem seria o próximo? 180. Quem seria o próximo? 240 e assim vai. Só que esse cara já está no intervalo. Ele é um número maior que 100 e menor que 150. Só que 120 é um múltiplo comum dos 3 números. Só que o número de fitas da Marcela não era. Então, o número de fitas dela vai ser 120 mais 1, que é o resto aí da divisão. Tá? Então, Marcela tem 121 fitas. Sandro não tem essa opção não é isso que ele quer. A soma dos 3 algarismos do número total de fitas que ela possui é igual a... Então, ó, a soma dos algarismos eu vou somar. Ó. A soma dá 4. Que está em que opção? Gabarito letra B. O gabarito aí procede. Questão 57. Entre algumas famílias de um bairro, foi distribuído um total de 144 cadernos, 192 lápis e 212 borrachas. Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de família fosse contemplado. Então, você reparou que é uma questão de MDC, e quando eu fizer o MDC, eu vou estar achando o número de famílias de acordo com o enunciado ali. Todas elas recebessem o mesmo número de cadernos, o mesmo número de lápis, o mesmo número de borracha, sem haver sobra de qualquer material. Neste caso, o número de cadernos que cada família ganhou foi... Então, ele quer cadernos, tá vendo? Então, vamos achar o MDC entre 144, 192 e 216. E vou fazer a decomposição em fatores primos para atender o MDC, tá? Então, o MDC, você reparou que eu não faço a decomposição total do número, tá? Só os que são divisores comuns. Então, por 2, já que todo mundo é por 2, eu vou por 2. Vai dar 72. 192 por 2 vai dar 96. 216 por 2 vai dar 108. Por 2, 36, 48 e 108 por 2, 54. Por 2 ainda. Por 2 aqui vai dar 18, perdão.
48 por 2, 24. 54 por 2, 27. Agora, se você olhar para os três números, os três ao mesmo tempo não é por 2, mas é por 3? Sim, é por 3 sim. Então aqui vai dar 6, 8 e 27. De acordo com o enunciado, quando você achou fez a decomposição, achou o MDC, isso aqui será o número de famílias contempladas. O MDC é o número de famílias contempladas. Então aqui, ó. Isso aqui é o nosso MDC e o número de famílias. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ele vai contemplar 24 famílias. E lembra que você, quando acha o MDC, para saber qualquer outra coisa, você não pega o que eu tenho e divide, ó. Se ele quiser saber o número total de material distribuído para cada família. Cada família igual quantos de material. O que você fazia, ó? Só rapidinho aqui eu não dividi não, né? Foi mal aqui, ó. Aqui dá 20, aqui dá 9. Perdão aí, tá? O que acontece? Se ele quiser saber o número total de material que cada família fez, se você fizer a decomposição completa mesmo, completona, você tinha que pegar cada um, ou somar tudo e dividir por 24. Se eu quiser saber, Sandro, quantas borrachas cada um recebeu? Ó, tá aqui, ó. Cada família recebeu 9 borrachas. Quando eu faço dessa forma, o resto aqui embaixo é a quantidade de material que cada família recebeu. Ó. Cada família recebeu 9 borrachas, cada família recebeu 8 lápis e cada família recebeu 6 cadernos. E é o que a questão está pedindo no caderno. Então, gabarito letra B e o gabarito procede. Eu gosto bastante de fazer assim. Se você faz de outra forma, continue com ela, já que a prova está muito em cima. Beleza? Questão 58. A região achorada R da figura é limitada por arcos de circunferência centrados nos vértices do quadrado. Então, isso aqui são arcos de circunferência e o centro dela está aqui. Então, ele está indicando para a gente, isso aqui é o raio. Tá? Raio, beleza? Ó, 90 graus. Desse ponto até esse aqui é raio. Mesma coisa aqui, ó. O raio, já que aqui é o centro dessa circunferência que ele pegou só alguns arcos dela. Tranquilo? Então, olha só. De vértice do quadrado, de lado 2 L. A área de R é... Olha só, cara. Para achar essa área de R, basta eu pegar a área do quadrado. Então, a área R, chama aqui de R, tá? R. Ele vai ser... Não vou chamar de R não, para não confundir com o raio do círculo ali. Vou chamar a área R. Pronto. Ou a área achorada, tanto faz. Então, a área R vai ser igual a área do quadrado, que é L ao quadrado, só que aqui eu tenho 2 L's, ao quadrado, menos 2 π. 2 π não. πr. Sandro, por que πr ao quadrado? Olha só, se você observar, você tem 90, mais 90, 180, 270, 360. Se você unir esses 4 arcos de circunferência, você vai ter uma circunferência completa, já que o raio é o mesmo e ambos têm ângulos de 90 graus. Se você não viu isso, você teria o seguinte, ó, 4 vezes a área desse arco, que seria 1/4 da circunferência de raio R. Aqui, ó. Viu? Está aqui. Então você somou os ângulos de 360. Já que o raio é o mesmo, então um círculo completo. Tá? Então a área vai ficar 2 ao quadrado, 4, L elevado ao quadrado, L ao quadrado. Menos π L ao quadrado. Posso colocar aqui em evidência, L ao quadrado. Então a área ficou com L ao quadrado, que multiplica 4 menos π. Então, já que é uma multiplicação, se esse fator vier primeiro e esse depois, não tem problema, porque está na letra D ali, que precisamos marcar. Tranquilo? As bases de um trapézio retângulo medem 14 e 20 centímetros. Se um dos lados forma com a base maior um ângulo de 60 graus,
Sua medida em centímetros é... Olha só, temos um trapézio retângulo, né? Aonde você tem as bases medindo 20 centímetros e 14 centímetros. E também fala que o ângulo, um dos lados forma com a base maior 60 graus. Então aqui vale 14 e aqui vale 20. E ele quer saber, né, um dos lados forma com a base. Tá. Ele quer a medida do lado ali. Então ele fala, a base de um trapézio é 14 e 20. Se um dos seus lados formam com a base maior um ângulo de 60 graus, sua medida em centímetro é... Então esse lado que forma, né? Esse lado que forma um ângulo com a base, ele quer saber esse lado. Ou seja, a hipotenusa desse triângulo que vai formar aqui. Tá? Então ele quer saber o valor desse lado aqui que forma ali com a base. Olha só o que acontece. Se aqui é 14, aqui é 14 também. Se tudo é 20, aqui vale quanto? 6. Beleza? Se aqui é 60, aqui vale 30. Formou o famoso triângulo egípcio. E o oposto a 30 é metade da hipotenusa. Então aqui só pode ser 12. Então o lado que forma 60 graus com a base menor vale 12, que está na letra D. Tranquilo? Vamos para a próxima. Na figura, o valor de seno de alfa mais cosseno de alfa é... Olha só, o que é seno? O que é seno de um ângulo? Seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo, que é 10,8, sobre a hipotenusa, que é 18. Não vou simplificar não, vou deixar assim por enquanto. O que é o cosseno de alfa ali na questão? O que é cosseno de um ângulo? É a razão entre o seu cateto adjacente ou a hipotenusa. Em relação a alfa, aqui é um cateto adjacente, 14,4. Aqui é a hipotenusa, 18. Ele quer a soma, então vou somar. 10,8 dividido por 18 mais 14,4 dividido por 18. Soma de fração com o mesmo denominador. Eu vou conservar o denominador e vou somar. 4 mais 8, 12. Fica com 2 e vai 1. Aqui vai dar 5. 1 mais 1, 2. 25,2. Tranquilo? Então vamos dividir. Eu vou dividir isso aí. Aqui, ó. Mesma coisa que dividir 250 por 180. Tá? Vai dar 1. 1 vezes 180. 180. Para chegar a 252, sobram quanto? Sobram 72. Confere? 72. Tá? Vou acrescentar o zero, vírgula. Tá? Então, 720 dividido por 180 vai dar 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Ficam 2 e vão 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Então, resto 0. Então, foi 1,4 aí. Está na letra B. Tá? Vamos para a próxima aí. Seu amigo Cabeça tem um amigo comum que mora em Chicago. Certo dia em que conversavam no MSN, Roberto, orgulhoso das belezas naturais de seu país, enviou uma foto na qual aparecia uma paisagem da Amazônia, uma paisagem amazônica, com algumas vitórias régias. Cabeça, que é matemático, idealizou o seguinte problema. Imagine que 7 vitórias régias formam a seguinte arranjo na superfície de um lago que tem a forma de um círculo, como mostra a figura. Então, olha só. Esse círculo maior é o lago, que tem 7 circunferências menores, tangenciando entre si, e tangenciando do meio, e todas elas tangenciam de fora, exceto essa aqui central, né? Admita que todas as 7 vitórias régias têm a mesma forma, né, e possuem a mesma medida de raio. Determine o percentual da superfície livre do lago, ou seja, né, não coberta pelas plantas. O que ele está querendo, né, é essa parte aqui, ó. Se você olhar, o que não está coberto ali é essa aqui. Essas partezinhas aqui.
É isso aí que ele quer, ó. Tá? Essas partes aqui são aquilo que ele quer. As que não estão cobertas, inclusive esses pontinhos aqui, ó. Toda essa parte que eu estou pintando de verde é o que a questão está pedindo. Ele quer esse aqui. Sandro, como eu calculo isso aí? Se eu pegar a área do círculo maior, subtrair das 7 circunferências menores, eu vou ter essa área verde. Então, o que você falou mesmo, Sandro? A área pintada ali, chama de área pintada. A área pintada, ela vai ser a área do círculo maior, tá? Vai ser a área, vai ser π r ao quadrado menos 7 π rzinho ao quadrado, tá? Sandro, por que esse 7 ali? Porque são 7, o enunciado fala para mim que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias régias com a forma de um círculo ali. Elas são perfeitinhas, né? Formam um círculo exato. Então, são 7 idênticas. Então, 7 vezes a área de uma delas é a área total da planta. Se do lago todo, que é um círculo também, eu retirar, as plantas sobrarão a parte pintada ali que eu pintei. Só que você vai ter que perceber também que o raio do círculo maior é 3 vezes do menor, porque olha só. Porque, ó, aqui é o diâmetro, vai ser Rzinho, aqui, ó. Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, o círculo maior, esse raio aqui, o raio do lago é o triplo do raio de uma vitória régia. Beleza? Então, aqui, ó, a área pintada tá ficando π 3rzinho, tudo isso ao quadrado, menos 7π r ao quadrado. Aqui eu vou ficar com 3r elevado ao quadrado, vai ficar 9, né? Vou colocar o 9 na frente logo, 9 π r ao quadrado menos 7 π r ao quadrado. Então a área da área pintada, ela vai ser 2 π rzinho ao quadrado. Confere? Então agora ele quer saber a porcentagem, ele quer essa área aqui em porcentagem. Você pode fazer aquela regrinha assim, ó. 9πr é igual a 100%, 2πr é igual a x. Você pode fazer isso numa boa, ou se é que você quer a porcentagem ali, basta você pegar a superfície livre e dividir, né, pela superfície do lago. Tá? Ó, r ao quadrado vai embora com r ao quadrado, π vai embora com π, e eu vou dividir esse cara aqui. Já que eu quero em porcentagem, você pode multiplicar isso aqui por 100, que a resposta vai ter em porcentagem. Ou você vai fazer lá, ó, sem nenhum problema. Vamos aqui para o canto, se você não quer fazer isso, você vai... Não, Sandro, eu gosto de fazer assim, ó. 2 dividido para 9. Então, vou acrescentar um 0, vírgula. 2 dividido para 9 vai dar 2. 20 dividido para 9 vai dar 2. 2 vezes 9, 18. Para chegar a 20, faltam 2. E vai gerar essa dízima aí, essa brincadeira. 2 vezes 18. Sobram 2. Deixa eu colocar 2 ali porque eu estou sem espaço. Sobram 2. Vai dar 2. Aí, acrescentou 0. Sobra 2. E vai ficar essa brincadeira, essa dízima aí. Se eu quero passar para porcentagem, vou andar aqui, ó. 1, 2. Então, aproximadamente 22,2% aí. Lembrando que é uma dízima aí. Então, o mais próximo aí, letra B, 22,2%. Tranquilo? Vamos fazer a próxima. Questão 62. A figura abaixo mostra um quadrado e duas circunferências tangentes de raio 2 e 4 metros aí.
concentra em dois vértices do quadrado. Então tem lá a figura, considerando π igual a 3,14, o valor da área sombreada é... Olha só, Sandra, se eu pegar da área do quadrado e retirar esses dois arcos de circunferências, eu vou ter a área pintada? Sim. Sandro, mas eu não tenho um lado do quadrado. Tem sim, olha só. O raio vai aqui, ó, do centro até a borda, porque ele garantiu que o vértice do quadrado é centro dessas circunferências. Aqui vale 2 e aqui vale 4. Então, o lado do quadrado já sei que vale 6. E aqui, ó, esse pedaço aqui eu vou chamar de área 1. E esse aqui eu vou chamar de área 2. E eu sei que a área pintada, ou sombreada, como ele falou, vou chamar de área S, era igual à área do quadrado. E da área do quadrado, se eu tirar a área 2, se eu retirar a área 1, vai restar a área sombreada. Beleza? Então, a área 1 e a área aqui 2. Então, vamos calcular. Ó, área 2. Que área 1, né? Vou clicar aqui perto. Área 1. Se você olhar, aqui é 90 graus. Então, você tem 1/4 de circunferência. Então, você tem a área e 1/4 da área do círculo. Então, 1/4 de π, chama de r ao quadrado. Então, a área ali vai ficar 1, área 1π. Quanto vale o raio? 4 ao quadrado sobre 4. Então, a área 1 está ficando 4 ao quadrado, 16. Então, eu tenho 16π dividido por 4. Então, a área 1, ela é 4π. Confere? Posso multiplicar logo por 3,14 ou não. A área 2, né, a nossa área 2 ali, mesmo princípio. Ó. A área 2 também é 1/4 do círculo ali. Π R2 ao quadrado sobre 4. A área 2 está ficando π vezes... Quanto vale o raio do círculo menor? 2. Vai ficar 2 ao quadrado sobre 4. 2, ó, isso aqui não dá 4? 2 ao quadrado é 4. Dividido por 4 vai dar o quê? 1. Então, a área 2 é simplesmente π. Agora, basta calcular a área do quadrado. Tá? A área do quadrado é o seu lado ao quadrado. E a área do quadrado em questão aí vai ficar 6 ao quadrado. Então, a área do quadrado é igual a 36 metros quadrados. Então, a área sombreada vai ficar 36 menos 4π menos 5π. Então, a área sombreada, menos π, né? Perdão. Já somou de cabeça nessa. Ó. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 4π menos π, 5π. Tá? Então, quem é π? Π é 3,14. Então, vou pegar 36 menos 5 vezes 3,14. Quanto é 5 vezes 3,14? Né? Então, você vai ter ali, ó, 36 menos, ó, 5 vezes 2, 5 vezes 4, 20, fica 0 e 1, 2. 5 vezes 1, 5, 1, 2, 7. E 5 vezes 3, 15. Então, 15,17. Então, quanto é 36 menos 15,17? 20,3. Então, a área sombreada é 20,3 ou 30, como você queira, metros quadrados. Que opção tem isso? Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Questão 63. Considere um tablado para a Escola de Teatro da Unirio com a forma trapezoidal abaixo. Então você olha para esse trapézio abaixo. Que trapézio é esse? É um trapézio isósceles. Ó, os lados não paralelos eles são iguais. Ó. Esse lado, né, igual a esse. Então você tem aí um trapézio aí. Beleza? Aí ele fala: quantos metros quadrados de madeira serão necessários para cobrir a área delimitada por esse trapézio? Então, olha só.
Qual é o bizu mesmo? Você pega, traça as alturas. Quando você traça as alturas desse trapézio, esse pedaço fica valendo 9, e você sabe que esse pedacinho é igual a esse aqui. Então, se aqui é 9, falta quanto para chegar a 15? 6. 6 dividido em 2 pedaços iguais. 3 para cá e 3 para cá. Aí você precisa achar a altura para achar a área. E você tem aquele triângulo de novo, o triângulo pitagórico mais conhecido no mundo todo. Cateto 3, cateto 4, cateto 5. Hipotenusa 5, perdão. Tá? Então agora você vai achar a área. Área de qualquer trapézio. Base maior, que nesse caso vale 15, mais a base menor, que vale 9, vezes a altura, que vale 4, perdão, tudo isso dividido por 2. A área do trapézio é igual a 15 mais 9, 24, vezes 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 24, 48. Gabarito, letra D, e o gabarito procede. Olha só, não faz parte da questão, mas eu vou te fazer uma pergunta e antes de eu responder, vê se você consegue. Imagina o seguinte, se ele te dá um triângulo retângulo e fala o seguinte, é um triângulo retângulo, né, o pitagórico, cateto 3, cateto 4 e hipotenusa 5. Determine a maior altura desse triângulo. Ah, Sandro, a maior altura desse triângulo é o pitagórico todo mastigado, né? A altura de um triângulo pitagórico é 2,4. Com certeza teria essa opção 2,4 na opção. Então, olha só, as opções estariam assim, com certeza. Ó. Letra A, 2,4. Letra B, 3. Letra C, 4. Ou até letra D, 5. Aí o que você pensaria em marcar? Você pensaria em marcar a letra A, mas só que não é letra A. Olha a pergunta que eu estou te fazendo. No triângulo retângulo 3, 4, 5, qual é a sua maior altura? Eu não estou pedindo a altura relativa à hipotenusa. Você sabe que no triângulo retângulo, esses catetos também são alturas, porque aqui se encontra a questão 64. A questão 64, ele fala o seguinte, ó, em torno de um campo de futebol, construiu-se uma pista de atletismo com 3 metros de largura, então tá aqui, tá vendo? A pista aqui tem 3 metros de largura, cujo preço por metro quadrado é de 500 reais, perdão. Então, a largura aqui, né, a distância aqui, ó, essa largura é sempre 3 metros aí. Ele quer saber o custo total dessa construção então você tem que perceber que a pista circular é essa aqui, tá vendo? Tem a parte circular e essa parte reta aí é a nossa pista de atletismo. Primeiro eu vou calcular a parte da pista que são retângulos. Ele tem dimensão 3 de largura e 100 metros de comprimento. Então, a área retangular, ela ficou 2, porque são 2 retângulos, vezes 3 vezes 100. Então, dá quanto a parte retangular aí? Já tem 600 metros quadrados de área. Tranquilo? Agora vamos calcular a parte circular. E aqui eu vou fazer um desenho para a gente visualizar o que está acontecendo nessa parte circular. Tranquilo? A parte circular é uma área da coroa circular. Você conseguiu perceber que era a área de uma coroa circular? Ó, se você unir essa metade aqui, tá vendo? Essa metade aqui, ó, deixa eu mudar aqui. Se você unir essa metade aqui, ó, essa metade do círculo, mas com a outra metade aqui, ó, você terá essa configuração, aonde a largura aqui, né, ó, essa distância aqui, ó, é 3 metros, 3 metros, então aqui você teria a coroa circular. Como se calcula a área da coroa circular? Você pode achar a área do círculo maior, menos a área do círculo menor e executar a questão. Tá? Fazer subtração ali que você vai ter a área da coroa circular.
Sandro, posso jogar diretamente naquela fórmula? Pode, tá? Porque a fórmula é nada mais nada menos que a diferença entre o círculo maior e o círculo menor. Então aqui você tem que perceber que o raio do círculo maior, ele vai ser 20, né, que aqui é 40, o diâmetro é 40, 20 mais 3, 23. E o raio do círculo menor é 20. Tá? 20 ali. Jogando diretamente na fórmula da coroa circular, a área da coroa circular vai ser π r ao quadrado menos o r do outro círculo ao quadrado. Tá? Porque é a área da maior menos a área da menor. Então agora vamos lá. π que multiplica r 23 ao quadrado menos 20 ao quadrado. Nada te impede de você calcular 23 ao quadrado, resolver sem nenhum problema. Você também pode fazer 20 ao quadrado tranquilamente. Eu sempre gosto de optar por fazer o seguinte. Ó, se eu tenho uma diferença de quadrados, eu posso fazer soma 23 mais 20 e multiplicar pela diferença. Tá? Então eu evito multiplicar esse 23 vezes 23. Mas nada te impede aí. Não quer dizer que assim é mais rápido. Assim eu acho mais cômodo para mim. 43 vezes 23 menos 20 dá 3. Então, ó, 43 vezes 3 dá o quê? 29. Então, 29π. 129π, perdão. 129π. Mas que é π, Sandro? Π é 3,14. Já que não foi informado ali o valor de π, a gente sempre usa 3,14 quando não é informado. Já que a questão não está em função de π, aí que é até o custo, então a gente vai multiplicar o 129 vezes 3,14, que vai te dar aí um valor aproximado de 405,06 metros quadrados. Tá? Agora, a área total ali da nossa figura vai ser área total. Deixa eu parar só aqui a cor. A área total da figura ali, ou seja, da nossa pista, a área total vai ser os 600 metros quadrados da parte retangular ali da pista, mais o 405,06 metros quadrados da área da coroa circular. Então a área total aí está te dando um total de 1.005,06 metros quadrados. Agora o custo, né? Em custo, eu vou multiplicar essa área de 1.005,06 por 500. Ó, multiplicar esse cara aqui por 500 é a mesma coisa de você fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Você tirar esses dois casas decimais e aqui você tirar esses dois zeros. Lembra disso? Então é a mesma coisa que você multiplicar esse cara aqui, ó, por 5. Tá? E tirei as duas casas decimais e descontei com as duas daqui, ó. 5 vezes 6, 30, fica 0 e vão 3. 5 vezes 0, 0 com 3 dá 3. 5 vezes 5, 25, ficam 5 e vão 2. 5 vezes 0, 0, mais 2, 2. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Então eu fiquei com, em custos aí de reais, 502.530 reais aí, que está na letra D, o gabarito aí procede, beleza? Vamos para a próxima aí. O equipamento de militares do Rio de Janeiro possui um terreno quadrado que tem lado medindo 30 metros. Uma parte dele, também quadrada, com 24 metros, está destinada a um galpão para treinamentos, figura 1. Então tem a figura 1 para treinamentos aqui, tá? Então tem um quadrado, depois dentro dele um quadradinho aqui que ele pintou de cinza ali. Os planos mudaram e agora o galpão terá a forma de T, mas ocupando a mesma área anterior. Ou seja, a área desse galpão é igual à área dessa parte aqui, tá? Assim, o valor de X no segundo galpão é... Então, primeiro, eu vou achar a área do primeiro galpão, chamada de área 1. E essa área, ela é igual a 24
ao quadrado, já que é um quadrado, ou 24 vezes 24. Que dá aí 24 vezes 24, dá 576, não é isso? 576. Deixa aí guardado. E eu tenho que a área desse T, então na área desse T, o que você vai fazer? Eu vou dividir esse T em dois retângulos, tá? Vou dividir aqui, ó, em dois retângulos. Beleza? E se eu somar esses dois retângulos, tem que dar que área? A área é 576. Então, olha só, eu tenho um retângulo aqui, esse aqui, ó, por exemplo, esse, que ele tem x vezes essa altura aqui dele. Essa altura, olha só, tudo é 30. Se de 30 eu tiro x, esse pedaço aqui, ele vale, esse pedaço aqui, vale 30 menos x. Então, a área de um retângulo é x que multiplica 30 menos x. Mais esse outro retângulo aqui, ó, que é 30 vezes x ou x vezes 30. E essa área do galpão aí da figura 2 é igual à área do galpão da figura 1, que é 576. Tranquilo? Aqui eu vou fazer, ó, x vezes 30, 30x, x vezes menos x ao quadrado, mais 30x, aqui é 30x, Sandro, obrigado, mais 30x, passar o 570 para cá, menos 576, igual a zero. Colocando na ordem de uma equação de segundo grau, x ao quadrado, 30 mais 30, 60. 60x menos 576. Sandro, vai fazer soma de produto? Vou. Porém, eu vou multiplicar primeiro essa equação por menos 1. Aí eu torno a igual a 1. Ó, x ao quadrado menos 60x. Essas duas equações têm as mesmas raízes, tá? Elas são equivalentes aí. Pode fazer que você pode resolver as duas. Você vai achar as mesmas raízes. Agora, você vai pensar em dois valores para x, cujo produto é 576, e a soma desses mesmos números tem que dar 60. Aí você faz básica aí, sem nenhum problema, tá? Olha só, vou pensar em dois valores aí, que dá 60. 6 vezes 10, 60. Não, o produto é esse aqui. A soma 60, eu teria 30 mais 30, 40 mais 20, teria 12 mais 48. Sabe por que você pegou 12 e 48? Porque olha só, o produto não termina em 6. 2 vezes 8, 16. Então, o final tinha que terminar em 6 ali, né? Então, tinha que pensar em dois números que um produto dava 6. 2 vezes 3, 6. Final dá 6. 4 vezes 4, final dá 6. 6 vezes 6, final dá 6. Tá? Então, seria esse princípio aí. Aí, somando aí, você teria esse cara aqui, ó, que a soma dá 60 e o produto dá 576. Sandro, mas olha só. Mas se tivesse 48 na opção, mesmo tendo 48 na opção, é um absurdo. Olha só, se o lado do terreno, que é um quadrado 30, com um pedacinho dentro dele ia ser 48. Então isso aqui não serve, é impossível, é incompatível aí. Então não serve esse valor, tá? Não serve. Mesmo se ele aparecesse na opção, o cara não colocou esse 48 na opção porque você já ia descartar ele e ia te dar uma maior chance de pensar que ele era uma das soluções. Por quê? Se eu ponho que dentro de 30 metros eu vou ter um pedaço de 48 metros. Só se fosse unidades diferentes. Mas em metros, impossível ser 48. Tá? Então, gabarito 12 e o gabarito aí procede. Tá? Vamos para a próxima. É 10, lá 99 é 90. A soma de todos os termos é... Olha só, cara. Você já... Vou inventar aqui uma APA mais simples. 1, 2, 3 e 4. De dois termos. É uma APA de razão 1. Beleza. Olha só. Se você somar o A1 mais o A4, não é a mesma soma que o A2 mais o A3? Sandro, porque essa aqui era de 1 em 1, pô. Vou pensar aqui, ó. Uma APA de razão agora 2. Você lembra que a soma dos termos equidistantes dos extremos
é igual à soma dos extremos, você tem essa propriedade na PA. Pode ver, ó, a soma aqui dá 10, aqui dá 10. Ah, Sandro, estou entendendo o que você quer fazer. Porque para achar a soma da PA, você não pega o primeiro termo mais o último termo sobre 2 vezes o número de termos? Sim, seria isso. Então, você vai ter o seguinte, olha só. A soma dos 100 primeiros termos dessa PA vai ser o A1 mais o A100 vezes o número de termos que é 100, tudo isso dividido por 2. Tranquilo? Só que você sabe, né, que a soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então você tem que o A1 mais o A100 é igual ao A2 mais o A99, que é igual ao A3 mais o A98, e assim sucessivamente. Então a soma dos 100 primeiros termos dessa PA vai ser o A2, e aqui, ó, eu tenho esse cara aqui igual a quanto? Vou até apagar aqui. Você tem registrado aí. Então, o A1 mais o A100 é igual a 10 mais 90. Que essa soma dá quanto? 100. Então, você tem 100. Isso aqui vale 100. Fez, ó, 100 dividido por 2, 50. Então, você tem 50 vezes 100, que dá 5.000. A soma dos 100 primeiros termos dessa PA é 5.000. Tranquilo? Gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 67. A soma dos 10 primeiros termos de uma produção aritmética é 185. E a soma dos 12 primeiros termos é 258. Então, o primeiro termo e a razão são respectivamente. Olha só. Vamos lá. Na minha primeira soma, eu tenho a soma dos 10 primeiros termos. Então, a soma vai ser o primeiro termo mais o 10º termo vezes o número de termos, que é 10, dividido por 2, vai dar 185. Posso simplificar aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 5. Então, eu tenho que o A1 mais o A10 é igual a 185. O 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, isso aí vai dar em torno de 37, né? Confere? 37, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. 18 dividido por 3, vai dar, por 5 vai dar 3, 15, faltam 3, 37 mesmo. 37. Agora, eu também tenho o seguinte. Vou ir aqui no cantinho, separar aqui a questão. A questão também informa que a soma dos 12 primeiros termos, então o A1 mais o A12, vezes 12 dividido por 2 é igual a 258. Posso simplificar por 2 dá 1, por 2 dá 6. Então eu tenho que o A1 mais o A12 é igual a 258. Opa, 258. Fala 258, escreve 288. Vai 258 dividido por 6. E a soma do primeiro termo mais o 12º termo, né, vai dar, ó, 25 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24. Vai sobrar 1, 18 por 4, 3. Então dá 43 aí. Beleza, Sandro. Mas, olha só o que você pode fazer. O A10, você não pode escrever o A10 da seguinte forma. O A10 ele é o A1 mais 9R. Você usou o termo geral aqui. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Só que você aprendeu, de tanto você praticar, né? Sempre você praticar, escrever o A10 em função do A1, para escrever A1 mais 9R, que é 10 menos o 9. Analogamente, então, aqui, ó, o A12, que vai ser o A1 mais 11R, é igual a 43. Você ficou com um sisteminha, ó. Na primeira você tem 2A1 mais
9R igual a 37. Aqui 2A1 mais 11R igual a 43. Cara, fica à vontade da maneira que você achar melhor. Se você quiser fazer o método da adição, fica à vontade. O método da substituição, fica à vontade também. Eu vou escrever aqui o método da adição, que é o que eu mais gosto. Mas a substituição seria bem rápido aí, tá? Essa questão aí. 9R igual a 37. Por que essa seria rápido? Ó, aqui você tem um 2A1. Você passando 9R para lá, você teria 2A1 igual a 37 menos 9. Poderia substituir aqui em 2A1, 37 menos 9 e matava a questão, tá? Sem nenhum problema. Vou escrever a segunda equação, 2A1 mais 11 vezes a razão é igual a 43. Eu vou achar a razão primeiro, tá? Porque é mais fácil sumir com o A1 aqui. Multiplicar a primeira equação por menos 1, minha equação ficaria assim, ó. Menos 2A1 menos 9 vezes a razão menos 37. Eu estou somando com 2A1 mais 11 vezes a razão igual a 43. Somando essas duas equações, eu vou ficar com o A1 vai embora, 2A1 vai embora com 2A1, 11 menos 9, 2. 2 vezes a razão é igual. Quanto é 43 menos 37? 6. Logo, a razão, dividindo ambos os lados por 2, a razão vale 3. Agora você escolhe uma das duas equações e acha o primeiro termo. Já que aqui tem espaço aqui para essa, eu vou fazer aqui, ó. 11 vezes, que é a razão? 3 é igual a 43. 2 vezes o primeiro termo, mais 3 vezes 11 dá 33, é igual a 43. 2 vezes o primeiro termo vai ficar, olha só. O 33 vou passar para o outro lado, vai vir negativo. 43 menos 33 dá 10. Dividindo todo mundo por 2, eu vou ter o primeiro termo igual a 5 aí. Então, 5 e 3 aí, que é respectivamente o primeiro termo e a razão. Então, gabarito letra B, cuidado para não marcar A. Questão 68. Seja A1, A2, A3, A4, A5, A6 uma progressão aritmética. Se a soma, né, dos 6 primeiros termos é 126, o A6 menos o A1 é igual a 20, então o A1 é igual a... Olha só, cara, você pode observar que isso aqui é a soma dos 6 primeiros termos. Então eu posso escrever assim, ó, o A1 mais o A6 vezes o número de termos, que são 6 termos, dividido por 2, é igual a 126. Tranquilo? Ó. Posso simplificar por 2 dá 1, por 2 dá 3. Então, o A1 mais o A6 vai ser 126 dividido por 3. Então, 3 está multiplicando, passou dividindo. Então, o A1 mais o A6 está dando que 42, né? 42. Tem isso aqui guardado. E eu tenho, a questão vem falando para mim que a diferença é 20. Então, olha só. Eu tenho que o A6 menos o A1 é igual a 20. Tá? E a questão informa para mim que o A1 mais o A6 é igual a 42. Aqui o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa equação por menos 1, porque eu não quero o A6 primeiro. Eu quero ir direto ao ponto. Só por isso que eu fiz isso. Sandro, se eu somar aqui essas equações, ó, o A1 embora com o A1, o A6 mais A6 daria 2A6, igual a 62. Daria para achar aí o A6, volto e acho o A1. Multiplicando por menos 1, eu vou ter assim, ó, menos A6 mais o A1 igual a menos 20. Tá? Aqui eu vou trocar de ordem as parcelas, mas não vai alterar o resultado. Vai ficar assim, ó. Então tem aqui, ó, A6 vai embora com A6, A1 mais A1 eu tenho 2 vezes o A1. É igual a 42 menos 20 dá 22. Dividindo todo mundo por 2, eu vou ter que o A1 igual a 11. Então, A1, 11 aí, gabarito letra B, o gabarito aí procede.
Tá? Vamos para a próxima aí. 69. Se A mais 2A, não, mais 2A não, A, 2A, A ao quadrado, B, formam nessa ordem uma progressão aritmética estritamente crescente, então o valor de B é, olha só o que acontece, eu vou pegar esses 3 primeiros termos para trabalhar, tá? Poderia pegar os 3 últimos, enfim. Por que você pegou? Porque quando eu tenho 3 termos de um APA, né, 3 termos subsequentes, né, eu posso falar que o termo central, eu trabalho com esses 3 aqui, ó, só esses 3 aqui. Então eu estou falando que o termo central é igual à média aritmética dos extremos. Multiplicando o cruzado, eu vou ter que A ao quadrado mais A é igual a 2 vezes 2A, 4A. Vou passar esse 4A para lá. Sandro, eu podia dividir a equação toda por A? Sim, estaria jogando uma raiz igual a zero, que não vai servir para a gente nessa questão, tá? Porque ele fala que ela é estritamente crescente, tá? Então o A, ou seja, a razão tem que ser um valor maior que zero. E se o A aqui, eu achar o A igual a zero, pô, eu vou ter 0, 0, 0, a minha PA ela não é crescente, ela é estacionária, tá? Então eu teria aqui A menos 4A igual a zero. Mas mesmo assim eu vou achar essas duas raízes aí. Menos 4A mais A menos 3A. Tá? Então eu vou achar todas as raízes para não ter problema. Colocando A em evidência, A que multiplica A menos 3. Confere? Eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação é igual a zero. Ora, o A pode ser zero ou A menos 3 igual a zero. Logo, A igual a 3. Olha só. Se o A for zero, eu teria uma PA 0. 2 vezes 0 dá 0. A elevado a 0 elevado a 2 daria 0. Então, ela não seria crescente, ela seria estacionária aí. Beleza? Então, aqui também seria 0, tudo seria 0. Então, B igual a 0 não satisfaz nosso problema aí, que não seria uma PA crescente. Então, o A é igual a 3. Então, minha PA estaria assim, ó, 3. 2 vezes 3, 6. 3 ao quadrado, 9. Então, você tem uma PA que está aumentando de quanto em quanto? Daqui para cá, eu aumentei 3. Daqui para cá, eu aumentei 3. Então, é uma PA de razão 3. Então, daqui para cá, vai aumentar 3. Então, o B vale quanto? 12. Então, B igual a 12. Gabarito letra E. O gabarito aí procede. Questão 70. Uma sequência aritmética de 17 termos, sabe-se que o A5 é igual a 3, o A13 é igual a 7, então a soma de todos os termos é... Então, ó, você consegue observar que você tem uma PA de termos ímpares, né? Quantidade ímpares de termos. 17 termos, você tem uma quantidade ímpar. Você consegue perceber que o 9 é o termo central? Basta você fazer o seguinte, soma 1 ao 17, 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 é o termo central, né? Então você também aprendeu o seguinte, que o termo central, que seria o 9, nesse caso, ele é igual à média aritmética dos extremos. Você vai pegar o 1 mais o A17 dividir por 2 e ia me dar o termo central. E se você olhar, ó, isso aqui faz parte da soma. Ah, Sandro, é mesmo. E outro detalhe é o seguinte, Sandro, mas se ele me desse o primeiro termo e me desse o último termo, pô, a gente matava a questão rápido, mas ele me deu o A5 e o A13. Mas olha só, isso vai afunilando. Você também concorda que o A2 mais o A16 dividido por 2, ele não seria o termo central? Seria o termo central. Então, para você não ficar tendo que escrever tudo, observa o seguinte, ó, 1 mais 17 deu 18. Então, ele vai dar sempre aqui o valor do termo central, ó. 2 mais 16, 18. Então, esse cara mais esse dá o termo central. Ah, Sandro, ó, o 15 e o 13. A soma dá 18. Então, esse cara aqui, se eu pegar ele e somar esses dois caras e dividir por 2, é o termo central. Ah, então a soma dos termos de uma PA, você tem assim, ó,
o primeiro termo mais o último termo dividido vezes o número de termos dividido por 2 te dá a soma. Porém, quando você tem uma quantidade ímpar de termos, existe um termo central, aonde você pode substituir aqui, ó, pelo termo central. Tá? E esse termo central, eu também, ó, o A9 ele é igual a quem? O A5 mais o A13. Então aqui eu posso pegar então, ó, o A5 mais o A13 dividido por 2 vezes o número de termos aí, que é, nesse caso, 17. Então eu vou fazer aqui, ó, o A5, perdão, mais o A13 dividido por 2. Vou fazer ele aqui separado. Eu tenho 3 mais 7 dividido por 2, que vai dar 10 dividido por 2, que dá 5. Então o termo central é 5. Isso aqui é o termo central. Então a soma dos 17 primeiros termos dessa PA, ou dos 17 termos dela, 5 vezes 17, que dá 85. Tá? Então tem esse método de fazer aí. Você também pode achar o primeiro termo, achar o último termo e fazer a questão. Tá? Então eu fiz isso tudo aqui para você lembrar. Aquele aluno que já fez vários exercícios, várias questões desse tipo, ele já foi direto para aqui. Ele conseguiu perceber que esse cara mais esse era o termo central. E numa PA de ímpares de termos, isso aqui, ó, A1 mais o AN sobre 2 é o termo central. Que nesse caso ele vale 5 o termo central. Tá? Então, beleza. Vamos para a próxima aí.